Devocional Pare e Pense, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. Este que vos fala é o pastor Kennedy e quero convidá-lo a meditar comigo no texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Meus queridos irmãos e amigos, como é do conhecimento de todos que leem o Novo Testamento, a igreja em Corinto foi uma das que trouxe grande preocupação ao coração pastoral do apóstolo Paulo. Era uma igreja com diversos problemas que são tratados ao longo desta carta. Problemas de ordem moral, problemas de ordem teológica e problemas nas áreas dos relacionamentos. Havia, infelizmente, muito conflito interno dentro daquela igreja, certas competições entre alguns membros por causa do uso dos dons ou por causa, acima de tudo, de vaidades que imperavam no seio daquela igreja. Mas o mais central dos problemas naquela comunidade era a falta de amor. A raiz de todos os males ali era justamente porque aqueles irmãos não estavam exercendo o amor de uns para com os outros. Por essa razão, no final desta carta, o apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios, dizendo amorosamente que todos os atos deles fossem feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Mas de que atos o apóstolo Paulo está falando nessa carta? Há 4 conselhos que antecedem este conselho mais amplo que eu acabei de ler no versículo 14. Se você ler o verso 13, você irá se deparar com essas 4 máximas para a igreja de Corinto. A primeira delas, sede vigilantes. A igreja em Corinto estava muito descuidada com muitas áreas de sua vida, inclusive com as áreas espirituais. O Senhor Jesus exortou aos seus discípulos em diversas passagens que eles precisavam vigiar e orar. Deveriam estar atentos quanto à sua responsabilidade espiritual. Deveriam estar acordados, vigilantes quanto à sua fé, zelando cuidadosamente para com aquilo que deveriam crer e para com o modo com o qual deveriam viver. Quando nós nos portamos despreocupadamente, estamos sujeitos a nos machucarmos e a ferirmos os outros. Quando nós não agimos com a devida vigilância espiritual, nós acabamos incorrendo em diversos erros. Muitos de nós estão sendo descuidados com a leitura das Escrituras, com a oração, estão sendo descuidados com o testemunho, com o nome de Cristo pelo qual deveriam zelar. Por isso, o primeiro apelo de hoje é: seja vigilante. O segundo é: permanecei firmes na fé. E o que é a fé? A fé da qual Paulo fala nesse texto era a fé que eles desfrutavam em Cristo Jesus e não deveriam se demover dessa fé. Nós sabemos, ao ler essa carta, que muitos falsos ensinos estavam tentando infiltrar-se na igreja de Corinto. Inclusive, um deles, muito trabalhado aqui nesse canal, é que os irmãos de Corinto descriam da ressurreição dos mortos. Paulo os alerta para o fato de que devem permanecer firmes na fé, firmes na palavra que receberam da parte de Deus, firmes no Evangelho. Não deveriam trocar ou negligenciar o Evangelho por absolutamente nada nessa vida. Não deveriam abandonar a sã doutrina pelas heresias que rondavam a vida daquela igreja. O terceiro conselho é: portai-vos varonilmente. Em outras palavras, se comportem de forma madura, de forma adulta. Havia muita meninice naquela igreja. Haviam, por exemplo, alguns partidos dentro da igreja. Tinha um grupo que dizia: eu pertenço ao Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo, outro dizia: eu sou de Pedro.
E outros ainda diziam assim: eu sou de Cristo. Se comportavam como crianças, disputando a atenção, o destaque, querendo o destaque. Paulo diz: olha, vocês não devem ser crianças, mas devem ser maduros. Inclusive, isso remete muito profundamente ao capítulo 13 dessa carta, quando Paulo disse assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Queridos, nós devemos ter sim a simplicidade das crianças, a dependência das crianças. Jesus disse que quem não fosse como tal não entraria no reino dos céus. Porém, meus queridos irmãos, nós precisamos ter uma atitude madura em nossos relacionamentos, portar-nos varonilmente. Finalmente, ele diz: fortalecei-vos. Em outras palavras, é importante que nós estejamos nos fortalecendo em Cristo Jesus todos os dias. Isso é feito como? Com a oração constante, com a leitura da palavra, com o perdão, com o amor ao próximo, com o zelo pela igreja, que agora não se pode ir, não se deve ir por conta desse período de isolamento, mas nós devemos nos portar varonilmente, devemos nos fortalecer na fé. Você pode se fortalecer sendo edificado por muitas mensagens, não só neste, mas em outros canais, com excelentes exposições bíblicas. Você deve orar na sua casa, você deve fazer o culto doméstico no seu lar. Você deve ser zeloso pela sua leitura da Bíblia, não negligenciando por nada. Não troque o que é tão necessário por aquilo que se apresenta tão urgente no seu dia. Não corra para os seus afazeres sem antes tomar conselho com Deus na sua palavra. E tudo isso, a vigilância, a permanência firme na fé, o portar-se varonilmente como adulto e o fortalecer-se, todos esses atos precisam ser feitos em amor. Eu acredito piamente que seremos cristãos mais sinceros, verdadeiros, legítimos, piedosos, se nós valorizarmos estes 4 conselhos para a nossa vida. Portanto, meu querido irmão, seja vigilante, permaneça firme na fé, não se afaste, não se desvie, comporte-se de forma adulta e fortaleça-se no Senhor Jesus. Todos os teus atos sejam feitos com amor. Que Deus te abençoe e aplique ao seu coração essa palavra. Bendito Deus, muito obrigado pelo privilégio imenso que nós estamos tendo agora de recebermos instrução do Senhor. Guarde a nossa vida, a nossa fé e nos abençoe ricamente. Nos leve a um comportamento espiritual maduro, para que sejamos homens e mulheres de Deus conforme é o teu agrado. Obrigado porque é tua graça quem opera isso em nós e nos colocamos na tua dependência. Em nome de Jesus. Amém.